Nessa aula vamos aprender a trabalhar com alguns efeitos, certo? Vou criar uma nova página, vou nomear, não mexo, formato A4, vou botar em centímetros já, 300 dpi tá ótimo, ok. Vou buscar alguns objetos, algumas imagens, de preferência em PNG, para a gente trabalhar esses efeitos. Artes, a parte de clientes. Vou nessa cliente que eu sei que já tem uns objetos separados. Vou selecionar esses objetos. Já estão em PNG. Ou seja, já estão sem fundo, né? Peguei eles, arrasto e solto aqui na nossa área de trabalho do CorelDRAW. Deixando um tamanho proporcional. Nesse ícone à esquerda, na palheta de ferramentas, nesse ícone, nessa bordinha, nós temos vários efeitos. Vou fazer várias aulas mostrando cada um deles, porque são bem interessantes esses efeitos, né? Esses efeitos nas artes ficam uma combinação bem legal. Né? Vamos selecionar a sombra. Como é que funciona? Você seleciona o objeto, de preferência em PNG. Funciona tanto em objeto quanto em texto também. O objeto selecionado, você clica com o lado esquerdo do mouse e arrasta. Aí vocês podem ver que ele cria uma sombra ao redor do objeto. Assim que a gente aciona o efeito, nessa barra aqui em cima, vocês terão acesso às propriedades desse efeito. Nessas pré-definições, já tem vários efeitos já prontos. Já, é como está dizendo, né? Pré-definição. Já são efeitos pré-definidos. Minha sugestão é que vocês usem bastante essas pré-definições para estar entendendo e vendo quais as melhores que vocês podem usar nas suas artes. Então é malinar mesmo. E aí vocês só vão dar um ajuste fino na combinação que você escolher. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com esse incandescente pequeno. Eu quero preto, então vou botar preto. Você tem essas duas opções de sombra externa e interna. Nessas duas opções você tem a opção de botar sombra externa e interna. Aqui não vai funcionar. Essa daqui vai funcionar em textos. Né? Já já a gente faz um texto também e vocês vão entender. A cor, como já falei. Aqui são outras opções. Eu gosto de usar muito a normal, mas vocês podem estar testando as outras opções. Eu costumo usar a normal. E aí eu vou nesses ajustes, né? Na transparência e nesse ajuste da sombra. Eu aumento ou diminuo a sombra. Transparência, ele vai deixar a sombra transparente, como já está dizendo o nome. Ele vai suavizar a sombra. Essa outra opção, eu aumento ou diminuo a sombra. É como se desse um espaçamento. Veja como já ficou bem legal. Ó. Ela é usada para destaque de fundo, né? Por exemplo, você tem um fundo de uma determinada cor e você quer que essa imagem ela se destaque mais, dê um destaque em relação ao fundo. Então aí você usa esse efeito mais, né, mais compacto, mais junto da imagem. Se você quiser que as outras imagens fiquem com o mesmo padrão de sombra, é só você prestar atenção no procedimento que você fez, né? Deixei a transparência em 100 e deixei a sombra em 8. E a pré-definição pequena. Cor preta. E aí vamos fazer com a outra também, com a outra imagem. Ctrl Home, para a imagem vir para frente de tudo. Depois vocês terão outras aulas referente a esse processo de trazer a imagem para frente, para trás, né? Ctrl Home, Ctrl End.
alinhamento. As próximas aulas vocês vão ter acesso a essas ferramentas. Pronto. Pego a mesma ferramenta de sombra, mesmo processo, arrasto, e agora eu vou combinar para ficar igual. Pré-definições, pequena, aqui já está ok, a cor preta, e aqui 8. Pronto, ela fica com o mesmo padrão de sombra da imagem anterior. Agora preste atenção, que isso aqui é muito uma observação, né? Isso vai ser muito importante a gente saber. Vejam que aumentou a área da imagem. Lembra que a gente cortou ela mais, alinhou mais. Quando você dá uma sombra, o que é que acontece? Ela aumenta a área do objeto. Vamos fazer a sombra de outro objeto, de outra imagem. Mesmo procedimento. Vou trazer ele para frente, Ctrl Home. Lembrando, por que que acontece isso? É por fila, né? Primeiro eu tenho essa imagem. Essas imagens eu puxei primeiro aqui para o Corel. Depois eu fiz essa. Então esse objeto, ele foi feito depois, então na fila ele fica em cima das outras imagens, até que eu dei o comando Ctrl Home no objeto que eu quero que venha para frente de tudo. Mesmo procedimento. Posso botar mais para o lado, mais para o outro, né? Direita ou esquerda, mas o que nós queremos é que fique uma sombra reta. Feito. Vamos fazer agora em texto. Vamos trabalhar os efeitos nos textos. Vou puxar um pouquinho para o lado. Vou escolher uma fonte. Vocês já sabem como é esse procedimento. Vou botar uma cor aleatória. E agora vamos trabalhar os efeitos de sombra no texto. Posso fazer a convencional, do mesmo jeito. Pequena. Com o tempo e com a prática, vocês vão achando um tipo de sombra que vocês se identifiquem, né? Vou fazer aquela combinação que eu falei. Vou usar a sombra interna. Viram o que aconteceu? E agora eu vou diminuir. Para não ficar tão... Esse efeito de sombra interna, ele dá uma sensação que a fonte ela tem perspectiva, ela está boleada, arredondada. Um efeito bastante interessante em fontes. Em objetos, em imagens, não fica muito legal. Mas em textos, para você poder fazer algo diferente, fica bem bacana. Você vê que já deu já deu uma pegada bem diferente. Vamos mudar a cor. Vou botar um branco. Olha só. E aí você pode ir combinando para ir achando uma tonalidade que agrade, que já fique já um padrão legal para a arte do seu cliente. No nosso caso, na maioria das vezes o preto é a melhor opção. Porque o preto ele dá esse efeito de sombra interna que deixa a letra meio que arredondada, né? Fica um efeito bem bonito mesmo. Vou mudar a cor. Ó,
Como ficou massa. Aí é onde vem aquela combinação. Vou botar para ficar parecendo que é ouro, né? Vou nas cores. Aqui já tem uma cor ouro, né? Vocês podem ver aqui. Botei a cor ouro. Ó, que bacana. Essa sombra agora eu vou trabalhar a sombra com uma tonalidade de amarelo que dê esse efeito de ouro mesmo. Isso acho. Olha só. Certo? Então aí vai as combinações. Ok? Já já iremos aplicar no nosso cartão, né? Como combinado. Agora um detalhe muito importante que a gente tem que entender sobre a sombra. Isso é uma dica muito importante que eu tive que estudar para entender, né, ter esse entendimento. Como alguns cartões de visita, algumas artes, elas vão para a gráfica, existem alguns detalhes que a gente tem que ter muito cuidado. Um deles é em relação à sombra. Esse efeito de sombra, para a gráfica, não funciona. Eu tenho que fazer um procedimento para que essa sombra consiga ser impressa em offset, por exemplo, que é uma impressão profissional. O que é que eu tenho que fazer? Existe um procedimento que eu chamo de fechamento de arquivo. O que é o fechamento de arquivo? É você eliminar todos os efeitos ou algum detalhe em textos, em cor, que seja recusado para uma impressão profissional, para o offset, por exemplo. Quais são essas objeções para a impressão em offset, ou impressão profissional, para você mandar para uma gráfica profissional? Uma coisa é imprimir em casa, outra coisa é mandar esse arquivo para ser impresso, por exemplo, 1 milheiro de cartão de visita, 5.000 panfletos. Então, tem algumas objeções, como sombra, transparência, e as imagens têm que estar em CMYK, não pode estar em RGB. Os textos têm que estar em curva. O formato do cartão, ou seja, o tamanho do cartão da arte, tem que ser adequado para a gráfica. Então, esse procedimento de mudança, de modificação desses detalhes é chamado de fechamento de arquivo. Normalmente a gráfica faz isso em alguns detalhes. Por exemplo, as imagens que estão em RGB, eles lá na gráfica, algumas gráficas, né? Eles já transformam, já fazem essa modificação lá. Eles têm uma equipe de design para fazer o fechamento. Mas para a gente enviar, a gente também tem que fazer nossa parte. Né? A gente tem que eliminar esses efeitos de sombra, a gente tem que quebrar ele. Tem que também modificar as transparências. Não é tirar a transparência, ela vai continuar. Aquele efeito de transparência, o efeito de sombra, ele vai continuar. Só que a gente tem que fazer alguns procedimentos para que a gráfica aceite. Quebrar o texto em curva. Então, vou ensinar vocês agora como preparar um arquivo com sombra para não ser recusado na impressão profissional. É bem simples. O que a gente tem que fazer? A gente tem que clicar no objeto, clica um pouquinho acima para achar a sombra, né? Achamos a sombra, e no teclado do computador a gente dá Ctrl K. O que vai acontecer? Eu vou soltar, vou desgrudar a sombra do objeto, ou seja, aqui eu não tenho um objeto mais, eu tenho dois. Eu tenho o objeto, o PNG, mais a sombra que eu separei. Então, esse processo eu transformo essa sombra em um objeto, não é mais um efeito, então não consigo mais mexer. Então, por isso que a gente chama de finalização, né? O fechamento de arquivo. Quando a gente finaliza, é a finalização para a impressão offset. Eu tenho que transformar essas objeções e deixar de acordo com o padrão de impressão da gráfica. Então, feito isso, eu posso arrastar e segurar as duas imagens e puxar para o lado. Já fiz o quebramento da sombra. Vou fazer a mesma coisa com os outros objetos. Cliquei na sombra, achei a sombra, apareceu aqui as propriedades da sombra e Ctrl K.
transformei a sombra em objeto. Seleciono as duas, arrasto para o cantinho. Faço isso em todas as imagens que tem sombra. No texto, quando ele é uma sombra, quando é um efeito de sombra interna, é você selecionar todo o objeto e vai abrir as propriedades da sombra. E faz a mesma coisa. Quebrei a sombra. Virou dois objetos. A sombra, o efeito de sombra e o texto. Que a gente ainda consegue editar o texto, mas a sombra já era, ela foi transformada em imagem. Então esse efeito tem que ser feito na hora de finalizar a arte. Seleciono os dois e posso movimentar para onde for. Nós também podemos agrupar esses dois objetos para eles ficarem presos. Já estão separados, né? Seleciono todo o objeto ou texto e nessa ferramenta de agrupar ou Ctrl G no teclado, você agrupa. Então eu posso arrastar que a sombra vem junto já. Não fica assim, ó. Vou fazer nesse objeto também. Selecionei os dois, agrupo e aí eu posso arrastar que a sombra já vem junto. Fazer isso em todos. E se eu quiser arrastar todos de uma vez, eu faço a mesma coisa. Já posicionei no cartão, por exemplo, e quero que esses objetos sempre fiquem juntos. Então eu seleciono todos e agrupo. Quando eu clicar nele, eles estão todos juntos. Então eu posso diminuir ou aumentar e todos vão diminuir e aumentar juntos. Posso também botar o texto junto e agrupar. Vamos para a próxima aula.